Esta é a segunda parte da nona aula. Permutações. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de misturar. Definição: permutação simples é o tipo de agrupamentos sem repetições em que entram todos os elementos componentes em cada grupo. Considere A como um conjunto com N elementos. Os arranjos simples N a N dos elementos de A a são denominados permutações simples de N elementos. De acordo com a definição, as permutações têm os mesmos elementos. São os N elementos de A a. As duas permutações diferem entre si somente pela ordem de seus elementos. O número total de permutações simples de N elementos indicados por Pn, e fazendo K igual a N na fórmula, ANK igual a fatorial de N sobre N menos K fatorial, temos Pn igual a ANN igual a N fatorial sobre N menos N fatorial, isto é, N fatorial sobre 0 fatorial, que é igual a N fatorial sobre 1, que é igual a N fatorial. exemplo 4, de quantas maneiras podemos arrumar 5 pessoas em fila indiana? Solução. Notemos que cada forma de ficar em fila indiana é uma permutação das 5 pessoas. O número de permutação será P5 igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Anagrama é uma palavra formada pela transposição de letras de outra palavra. Ou seja, um anagrama é você trocar a posição das letras dessa palavra. Exemplo 5. Quantos são os anagramas da palavra conversa, ou seja, quantas maneiras diferentes existem para rearranjarmos as letras na palavra conversa? Solução. É importante notarmos que todas as letras da palavra conversa são diferentes. Assim, elas formam um conjunto de 8 letras, e rearranjar as letras consiste em escolher uma lista ordenada de 8 elementos distintos a partir desse conjunto. O número de maneiras para se fazer isso é P de 8 é igual a 8 fatorial, que é igual a 40.320. Em alguns problemas que envolvem permutações podem existir restrições que devem ser levadas em conta na resolução. Portanto, fique sempre muito atento ao enunciado da questão, procurando compreendê-lo completamente antes de buscar a solução. Exemplo 6. Um grupo de 5 pessoas decide viajar de carro, mas apenas 2 sabem dirigir. De quantas maneiras é possível dispor as 5 pessoas durante a viagem? Solução. Vamos aqui representar os bancos do carro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Esse aqui é o banco do motorista, né? Esse aqui é o banco do lado do motorista. E esses três aqui são os bancos de trás. Aqui está as 5 pessoas, sendo que essas duas aqui, ó, são as 2 pessoas que sabem dirigir. Ou seja, apenas essas 2 pessoas podem ocupar o banco do motorista. Depois de escolher qual das 2 pessoas que vai ocupar o banco do motorista, agora vamos ver entre as 4 pessoas restantes que vai ocupar os outros bancos. Então, escolhemos as 4 pessoas que vão ocupar cada banco. Para ocupar o banco do motorista, podemos escolher uma entre 2 pessoas, ou seja, uma permutação, né, de 2 elementos, P2 aqui no caso. E aí nós escolhemos, né, quem vai ocupar os 4 bancos restantes, ou seja, uma permutação entre 4 elementos, ou seja, P4. O banco do motorista pode ser ocupado por uma das 2 pessoas que sabem guiar o carro e as outras 4 podem ser permutadas pelos 4 lugares restantes, logo. Pelo princípio da multiplicação, temos P2 vezes P4. Como P2 é igual a 2 fatorial e P4 é igual a 4 fatorial, temos então aqui, substituindo, 2 fatorial vezes 4 fatorial, que é igual a 2 fatorial é igual a 2 e 4 fatorial é igual a 24. Assim, substituindo, nós teremos 2 vezes 24, que é igual a 48. Ou seja, teremos 48 maneiras de fazer a permutação. Agora, faça os exercícios 4, 5, 6 e 8 da apostila 9. Até a próxima parte dessa aula.